ver um videozinho de Yu-Gi-Oh! Que me recomendou. E eu tenho que dizer, me interessou, porque chamou a atenção. Chamou realmente minha atenção pelo título do vídeo. Porque é a pior invocação de Yu-Gi-Oh! É a mais importante. Yu-Gi-Oh! Exatamente. Do canal Qualquer Coisa. E eu realmente estou bem curioso pelo fato de dele falar que a pior é a mais importante. Vamos ver. Tirem as avós religiosas da sala, porque hoje a gente vai falar de Certeza que estão falando da Link. Não é a Link. Pela thumb não é a Link. Calma lá, Hyper. ritual, magia negra, tirar o espírito de dentro das pessoas. É Yu-Gi-Oh! De volta no canal. Faz o teste rapidinho. Pergunta para qualquer jogador de Yu-Gi-Oh! Qual é o tipo de invocação mais importante do jogo. Eu aposto que nenhum deles vai te responder ritual. E se você perguntar para um fã do anime, é quase certo que também não vai ouvir ritual como resposta. Porque, obviamente, ninguém prestou atenção no lore de Yu-Gi-Oh! Se você assiste bastante o Né, ritual não. Viu? Como ele falou. conteúdo aqui do canal, já deve saber o quanto eu gosto de explorar as mitologias por trás dos desenhos. E Yu-Gi-Oh! Não teria por que ser diferente dos outros animes infantis Até fusão é mais maneira. feitos para vender brinquedos. Viu? Ele tava certo. Mas parece que as pessoas não se importam com essa coisa de lore para essa franquia. Até se a gente parar para olhar o tipo de conteúdo feito no YouTube, 90% é só sobre o card game, seja físico ou digital. Um ou outro criador de conteúdo vai sair dessa caixinha, mas é quase nula a exploração do lore por trás de Yu-Gi-Oh! Tirando, claro, o lore das cartas, que até eu já fiz isso no comecinho do canal. Mas é porque um dia, num passado muito distante, a Konami colaborava lançando outros produtos além dos card games, explorando esse lado. O lore acabou no 5 Ds. Aí virou Várzea. Concordo. Mas hoje em dia abandonaram completamente a ideia de expandir o universo para além do TCG. Pô, comente, quanto que é esse vídeo? 2 anos atrás. O mangá de Sky Striker é do ano passado, né? Se é do ano passado, então faz sentido. Ele não sabe, ele não teria como falar disso. Compre cards e AP. Pô, mas te falar, tá? Um dos bagulhos que eu mais curto é Lorde das cartas, mano. Acho muito maneiro as lore. Dark Lord, Shadow. A própria. A própria Sky Striker, que tem uma lore mó maneira, velho. É legal saber os contextos daquelas cartas. Nubado pelo tempo. É foda, mano. Apenas cards. Isso acaba causando um efeito curioso, mesmo dentro do subgênero dos animes de card game. A maneira como Yu-Gi-Oh! Trata seus produtos cria uma divisão que não deveria existir entre os fãs. Tem gente que só joga o jogo e nunca mais Master Duel tem lore. Pena que o jogo é ruim. Mas as lore do Master Duel já não são lore que já tinham sido divulgadas antes? Tem alguma lore, tipo, nova? Que não, tipo, não é da época que eles ainda faziam isso, sabe? acompanhou o Eu realmente não sei. anime além do que viu na infância. Caralho, velho. Caralho, Inter. Porra! Que roupa específica é essa pra esse encontro, Porque hein? o que rola lá não faz a menor diferença pro meta. E do outro lado, tem a galera que só assiste o anime, às vezes ativamente evitando jogar o card game, por conta do quão diferentes são esses dois mundos entre o animado e os duelos reais. Que triste. Então nesse vídeo eu quero propor a união desses dois grupos, apresentando uma coisa que os dois podem odiar juntos. O anime de Yu-Gi-Oh! É tão contraditório com o produto que ele quer vender, que transformou a mecânica mais importante de monstros de duelo em literalmente o pior tipo de invocação que dá pra usar no card game. Talvez. Quem que liga pros guerreiros bestas? Ah, é. Cálice Mundial é novo, né? True.
Ô, mas isso aqui que ele falou é muito verdade, velho. Ritual. Cara, a primeira vez que, quando eu ainda nem sabia como jogar Yu-Gi-Oh! Que eu jogava baseado no que eu via no anime, que eu vi uma invocação ritual, eu fiquei, caralho, mano, muito maneiro. É isso, né? E tá aí. Hoje em dia, ritual, né? Ninguém ganhou com isso, todo mundo só perdeu. Em pleno 2022, todo mundo já sabe que Yu-Gi-Oh! Começou como um mangá sem as cartinhas, contando a história do Yugi, que literalmente significa jogos em japonês, sendo muito bom em vários deles, a ponto de se Mano, olha essa cara de psico, velho. Olha essa cara de psico, mano. Essa cara de psico é muito boa, velho. A mais importante tá só no filme mais importante da franquia. Sendo mais pica de lá, vulgo, caiba os Max. Cara, é foda porque o Chaos Max. Chaos Max foi uma puta tentativa boa até de trazer ritual de volta. Só que o game de Yu-Gi-Oh! Tá tão Yu-Gi-Oh! Atual. Fala que ele foi randomizado. Ele foi randomizado. Eu tava comentando sobre outra coisa. Mas na verdade, que isso, cara? O foda não é isso, né? O foda não é falar que ele foi randomizado. O foda é falar que ele foi randomizado pra maguinha fruta, cara. de se tornar o rei dos jogos, Yu-Gi-Oh! Mas como o dinheiro sempre fala mais alto, quando os Outra fãs verdade começaram é a pedir foda. mais e mais capítulos abordando aquele incrível jogo de cartas que apareceu uma vez, o Takahashi se propôs a fazer um arco inteiro só sobre ele, o arco do Reino dos Duelistas, que anos depois se tornaria Mano, as cartas monstro, elas eram brancas, né, mano? No mangá. Até hoje não tem Maga Banana. é Foda. a primeira temporada do anime que a gente conheceu, passando a focar total nesse card game. Então é nesse arco que mora a verdadeira essência do que é o Monstros de Duelo, esse jogo de cartas dentro da série, que ficou bem diferente do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que evoluiu a partir disso. Quando a gente olha para as fusões dessa época, a gente percebe que elas têm um fator único que desapareceu no card game e séries futuras. E isso se liga diretamente ao propósito que esse jogo deveria ter dentro dessa história, indo lá desde o Antigo Egito com as tábuas de pedra até os tempos presentes com os cards de papelão. Aqui, elas eram realmente fusões dos monstros usados. Naquela cena super memorável em que o Rei Caveira e o Dragão Negro se fundem no Dragão Caveira Negro, o próprio nome do monstro já diz o que aconteceu. Os dois se uniram em uma nova O monstro é o meu Neos Rei Supremo, fi. Esse aí bota medo de verdade. Que isso, cara? criatura que tem as características desses dois, se tornando algo mais forte do que qualquer uma das duas partes. E isso vai valer para absolutamente qualquer fusão canônica planejada pelo Takahashi. 3 dragões brancos viram um dragão de 3 cabeças. O dragão bebê é envelhecido pelo Mago do Tempo. A Quimera é formada por 2 bestas. Essa visão artística para os monstros de fusão se carrega até o final do anime, mas só para as que foram criadas pelo próprio autor da obra, deixando de lado coisas como o Rei do Heavy Metal, por exemplo, que até hoje ninguém entende como surgiu vindo de 2 moças. Isso é muito bom, velho. O que eu quero mostrar é que pro Kazuki Takahashi, o autor que sabe para onde a obra deveria ir, as invocações especiais eram para ter um significado a mais por trás delas. Mas quando o card game foi lançado, elas acabaram se tornando só uma mecânica de jogo a mais, ignorando a mitologia desse universo. Então, que lore seria esse?
No arco do Antigo Egito, a gente descobre que cada relíquia do milênio tinha uma função bem específica, e uma delas servia justamente para fundir os monstros invocados nesse ritual das trevas. Só que como essa fusão é algo artificialmente introduzido a partir da interpretação humana da força das trevas, uma fusão nunca é exatamente a soma do poder dos monstros usados. Algo sempre vai se perder nesse processo, fazendo com que a única outra maneira de dar mais poder para um K seria buscar direto nas trevas mais dessa essência primordial do monstro. O Mahad foi o primeiro a perceber isso, quando pegou a criaturinha dele e deu uma quantidade absurda de trevas durante um ritual. E por isso todos os monstros de ritual que aparecem na série são literalmente versões com upgrade do monstro usado originalmente. Vai ser exatamente o mesmo monstro, só com mais trevas no coração. Então, apesar das Esse conceito é muito. Cara, é muito triste como conceitos assim se perderem em Yu-Gi-Oh, né, mano? cartas de ritual no TCG serem uma porcaria, se a gente fizer um esforcinho, dá pra ver que dentro de toda a mitologia no plano de fundo da série, era pros rituais serem literalmente a origem desse jogo. É de onde saem os monstros. O primeiro ritual a aparecer na série Cara, o ritual. Sabe como resolver o ritual? Se ela sempre for. Se ela, as cartas viessem de um extra deck. Se ritual viesse de um extra deck seria tão bom. Hoje em dia daria pra dizer que seria uma puta mecânica. Uma puta invocação legal. Hoje em dia ninguém usa, seria bem melhor. É. Porque o maior problema do ritual é você tem que ter monstros pra sacrificar. Você tem que ter a carta de ritual. E você tem que ter um monstro ritual. Isso é um saco. Se ritual fosse extra deck, isso não se resolvia. Acabava aí o problema. Era instantâneo. Resolvia na hora o problema. Sem contar que os monstros rituais ainda pesam mais ainda no deck. foi o Soldado do Brilho Negro. Tanto que o Dogmática tenta mudar um pouco isso, porque é voltada para ritual. Aí uma carta puxa outra, que puxa outra, puxa outra, que puxa outra. O próprio Chaos Max. Mas ainda assim não chegam nem perto de ser tão marcantes quanto o primeiro Lustro Negro, quanto o primeiro Mago do Caos. Aquele ritual que o. Aquele monstro ritual que o Pegasus usa, que rouba o monstro. Olha, agora por pensar, né? Tem um monte de ritual que ganhou link, né? Curioso. O lendário cavaleiro mais forte de todos, com as mesmas capacidades do lendário dragão branco de olhos azuis, de acordo com o lore da própria carta. Nas finais do Reino dos Duelistas, a Mai tinha montado um campo extremamente abusivo para o jogo da época, cheio de magias, armadilhas. Pensar que isso aqui era roubado na época, né? Ai, é uma época tão simples. Ilhas e monstros de efeito, coisa que, de novo, nesse início do jogo, era indicativo de uma situação muito complicada. Então a única jogada que restou pro Yugi era jogar aquela carta. E o jeito que ele pensa isso mostra que é um último recurso, algo mais grandioso e importante do que as outras invocações que já tinha feito até então. E essa invocação do Soldado do Caos envolve pegar o Gaia, um cavaleiro, e colocar trevas dentro dele, sacrificando o Kuribou nesse ritual. E todas as vezes que o Soldado do Brilho Negro volta a aparecer no anime, é com o Gaia e algum outro monstro, porque o Gaia é o Soldado do Brilho Negro. Não à toa, muitos anos depois, os dois passaram a compartilhar um arquétipo. Mas você provavelmente nunca viu um jogador de TCG te explicar essa conexão entre os dois dessa forma. Esse monstro é tão simbólico dessas intenções do Takahashi que é perfeito para... Não é à toa que é o Ba do Yugi. Não só do Yugi, né? Do Aten também. Porque o Magro Negro não é o do Aten. O Mago Negro é o do braço direito do Aten. E o Cavaleiro. E o Aten, como ele era. Né, o Aten barra Yugi é inimigo do Seto, que é o dragão branco. Então, o Mago é o servo. É, basicamente isso. Tipo,
É aquela questão. O monstro que rivaliza com o dragão branco, que seria o do Kaiba, é o cavaleiro. E isso é, tipo, é muito maneiro, sabe? Tipo, é dois monstros de 3.000 pontos. Para indicar toda essa mitologia escondida nas entrelinhas. Fundir o Gaia e o curso do dragão gera um resultado mais fraco do que sacrificar o mesmo dragão em um ritual. Outro ritual bastante simbólico presente na série nem é um ritual de verdade, mas esse conceito ajuda tanto a criar essa sensação de grandiosidade que a série tratou como ritual do mesmo jeito. O final boss de todo o arco filler do anime é o dragão de 5 cabeças. No primeiro mundo virtual ele tava lá, no segundo também, no spin-off horrível feito para vender brinquedo que ninguém quis É comprar. foda. O Super Tiamat de Yu-Gi-Oh! Sempre foi tratado como um monstro de ritual, aparecendo como chefão bizarro pro Yugi derrotar, usando justamente o soldado do brilho negro, o espírito de dentro do próprio faraó, como a gente descobre no final da série. O Zork, que é o verdadeiro vilão final dessa franquia, Esse dragão ainda. Nossa, cara. também foi transposto para o card game como um monstro de ritual, fazendo referência até ao primeiro design dele lá no mangá. E na série, ele surge quando os magos criaram as relíquias do milênio, fazendo sacrifícios num ritual literalmente no sentido da palavra. E aí é nessa luta final que a gente descobre a criatura que mora no coração do faraó, o Chaos Soldier, e não o Mago Negro. O vínculo que esses dois tinham era só por causa do Mahad, que foi quase um irmão pro Aten. Mas o verdadeiro as do faraó era para ser o soldado do brilho negro, o guerreiro que rivaliza contra o dragão do rival dele. Um É, conceito que aparentemente era importantíssimo pro universo que o Takahashi quis criar. Mas, né? Ritual ficou tão ruim como mecânica de jogo que provavelmente isso desestimulou ele de usar esse monstro conforme a história se tornou mais e mais propaganda do card game. é triste, cara, porque eu até curti. Cara, é aquele bagulho, eu achava muito maneiro o ritual quando eu só conhecia as regras por causa do anime. Ai, cara, isso é triste. A fusão dos mais fortes gera o monstro mais forte também, exatamente. O principal problema de usar rituais no TCG é a dificuldade em completar essa invocação. Tem que Pô, ter a magia de ritual, o monstro a ser invocado e geralmente uns 2 tributos para usar. Só nisso já vai uma mão inteira. E do jeito que Yu-Gi-Oh! É jogado, isso é uma coisa meio inviável de tão lento e custoso que acaba sendo. Ironicamente, se tivessem focado no que o Takahashi fez, talvez esse problema tivesse sido resolvido. Nesse começo da série, os monstros simplesmente apareciam ao pagar o custo da invocação, como qualquer outra invocação de extra deck pós-GX. Todas são incrivelmente viáveis e utilizadas até hoje, porque são relativamente peraí. Mago Negro, favorito. E o Soldado As. Viu? Favorito e As. Tem diferença. E o Bel é o Mago Negro e Maga Negra, o waifus do deck. Entendi, cara. Tá indo longe, hein? baratas para o jogador usando 2 cartas e olhe lá, e de acesso imediato para invocação vindo de fora do deck, exatamente como os rituais do Takahashi. Então eu quero convidar vocês a fazer um exercício de anacronismo agora. Cara, esse Então filme eu quero aqui, ele é muito randômico em muitas situações dele, mas ele é muito maneiro, velho. convidar Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu assisto de novo. vocês a fazer um exercício de anacronismo agora. Vamos avaliar a série. Cara, você vê que o Five Dias já estavam ficando sem criatividade, né, mano? Olha que maneiro do Yugi. Ele se fecha, vai pro lado. Do Jane, ele abre do lado e vê uma segunda peça. O- eu ia xingar, mas deixa quieto. Ah, a gente tem isso aqui. Ele brilha. Vocês a fazer Olha só. Ele brilhou! exercício Olha isso, cara.
Cadê a criatividade? Exato. Nesse disco de duelo, cara, não tem criatividade nem nisso mais, cara. E olha que 5 ainda é legal. Anacronismo agora. Vamos avaliar as séries spin Bota o Yusei na moto, então. Até hoje não curti muito o conceito do Speed Duo. Porque acho que o Bell tenta virar o Chamalado e não o Nels. Ah. Ué, mas tem um monte de. A Espírito e o Bell é literalmente uma representação do Espírito Nels, cara. Até a pose. Do que você tá falando? offs da original aos olhos de algo que certamente não fez parte do planejamento de muitas delas. Vamos forçar um pouquinho para ver como todas as novas formas de invocação são ligadas diretamente aos rituais do Takahashi. Os sincros introduzidos em 5Ds são literalmente a maneira tecnológica de fazer um ritual. Nunca tinha pensado nisso. Espírito é espírito, agora fusão é fusão. Entendi. Eu não tinha pensado nisso, mas é interessante esse conceito, né? Ao Faz invés sentido esse bagulho do Em 5. vez de usar a magia egípcia das trevas, a gente pega um monstro criado artificialmente para tunar um monstro de base. A quantidade de trevas de um monstro pode ser indicada pelo número de estrelas dele. Por isso, para fazer um ritual, os tributos somavam os números deles, que é literalmente como Cara, Synchro foi, se pá, a última mecânica, aspas, balanceada, né, como velho? funcionam os monstros sincro. É o mesmo procedimento, mas agora sem envolver magia, resolvendo o problema do card game lento, além de representar na série a modernização do jogo. O Kaiba foi quem criou o sincro. Ele, que nunca acreditou em magia, literalmente tirou esse fator da equação para fortalecer as cartinhas que ele tanto ama. Tudo para superar o recalque que ele tem em relação ao faraó, mostrando a superioridade da tecnologia em relação aos contos de fadas patéticos. Os Perdeu ainda assim, né? É engraçado que o Ark vê que tem todas as dimensões de invocação, não tem a ritual. Não vamos falar disso, cara. XYZ, por outro lado, retornam ao conceito original da magia das trevas para transformar o monstro. Zexal, que é o primeiro anime E no fim tem o ritual Os Olhos Azuis, a mais forte. É. fora da cronologia original de Yu-Gi-Oh!, trabalha muito com a ideia de caos universal, a energia que literalmente criou o universo nessa história. Então essa nova invocação une monstros com quantidades de caos parecidas às mesmas estrelas, para liberar o caos primordial de dentro dos monstros, já que pelo lore da série, as cartas Xyz foram as primeiras coisas criadas no espaço sideral, e logo em seguida veio todo o resto. Zexal é bem viajado, mas no bom sentido. É. Fora que, se a gente for considerar Zexal como um soft reboot do Duel Monsters, dá pra fazer um vídeo só falando disso, os Xyz seriam também reboots dos próprios rituais. A ideia de monstros que podem se transformar se mantém, já que os Xyz mais importantes são quase sempre upgrades de uma versão mais simples de um outro monstro. Pro Arquiver, eu não preciso nem explicar, né? A série inteira se baseia em universos separados para cada tipo de invocação, menos o próprio ritual. A única representante Falei que vira maconha, nos pêndulos estão invocando por ritual. Sim. Você equilibra a balança de poder e invoca e faz um ritual para invocar aquele equilíbrio. desse tipo de invocação é a Alexis, mas ela veio da dimensão da fusão, também conhecida como Yu-Gi-Oh! GX, a sequência direta de Duel Monsters, que um dia no coração do Takahashi era para ser a dimensão do ritual. Então só Imagina que louco, cara, se GX tivesse sido com base em ritual e ritual fosse. É, cara.
ritual fosse tudo do extra deck e a gente não teria cartas. Quer dizer, teria cartas de fusão, mas não seriam nem de perto as mais importantes de GX, por exemplo. Se Pêndulo não invocasse do cemitério, não seria tão quebrado. É que não invoca do cemitério. Monstros pêndulos destruídos vão pro extra deck. Eles ficam virados para cima no extra deck. Aí você pode invocar de volta. Isso que era roubado. Porque você tirava o campo do cara, aí o cara tinha um campo inteiro de novo. Eu não amaria o Jaden se fosse o caso. Que isso, cara? Só fica faltando Yu-Gi-Oh! Vrains nessa lógica. Então, é que você falou invocar do cemitério. Não é do cemitério. Com os monstros Link, que não são azuis à toa, já que eles são os novos monstros de ritual. A gente não conversou um bagulho mais ou menos desse aí uns tempo atrás, Hyper? De Link ser meio que um ritual? Tipo, o novo ritual, entre aspas. Aí volta também no que eu falei mais cedo, né? De tipo, ter um monte de monstro que era ritual que lançou Link. É um cemitério gourmet, entendi. A gente pode tranquilamente interpretar que Vrains é um super futuro mega distante do primeiro anime, mais especificamente, um futuro de Dark Side of Dimensions, o filme que encerrou a série. No mangá que acompanhou ele, o Kaiba tinha acabado de criar o Duel Links, ou o Link Vrains, como preferir, que seria esse universo de realidade virtual feito para os duelistas do mundo todo poderem se encontrar Kaiba não criou os Link à toa. É, e jogar. Então, como esse é o futuro, os Synchros claramente já existiriam por aqui. Por isso eles aparecem com uma certa frequência em Vrains. O problema é o ego do Seto Kaiba, que claramente não teria parado Esse puto só não fez o Exceed porque já existia. É que o Exceed ele é um bagulho totalmente separado, né? Ele nem teoricamente é da linha do tempo cronológica. de tentar inovar o jogo até perder o controle de tudo. Em 5Ds, a energia absurda gerada pelos Synchros causou o Zero Reverse, que explodiu uma cidade inteira. Até voltando para GX, aquele arco da Yubel já mostrou os perigos de ir até o espaço buscar algum tipo de energia cósmica para melhorar os cards. Ou seja, indica algum tipo de caos cósmico ou equivalente que poderia ter levado à criação dos Xyz. Cara, caralho, Legendary Dark. Caralho, Legendary Dragon of White? Que carta linda. Tecnicamente eles ainda existiam por. Oi? Tecnicamente ele ainda existia porque. Calma aí. Tecnicamente eles ainda existiam porque tem os monstros lendários, blá, 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 blá. Mas ainda é maconha. É. Nesse universo também. Então, nesse futuro, cheio de maneiras de exagerar no caos dos monstros, isso precisou ser controlado de alguma forma. Aí entram as extras. Dexal tem uma parte que o Yuta vê os monstros lendários. Tipo o Bakugan. Cara, eu ainda fico muito triste que o Bakugan acabou do jeito que acabou, velho. Zones É muito depressivo, cara. Bakugan é muito bom, mano. Quem diria que ele ia copiar sua cópia? Caralho, que isso? e os monstros Link. Uma nova invocação para receber o caos da maneira tradicional e distribuir controladamente só para os monstros conectados a eles. O anime até usa o mesmo círculo na hora de invocar Link e Ritual, só trocando as setinhas por foguinhos. Mas claro que isso tudo não é canônico. Não tá lá escrito explicitamente que o Kaiba criou Synchros, e muito menos todo o resto que eu comentei. Mas
a Kaiba Corp desenvolveu o sistema de 5Ds e Vrains. É. Zexal, eu só dei uma esticada a partir do que eles mesmos apresentaram na série. E Arquive nem precisa de explicação, porque a proposta da série é focar nas invocações, separando e unificando ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, sendo não canônico, parte de mim quer acreditar que o Takahashi desde sempre foi colocando essas pontas soltas de lore aqui e ali, para tentar criar o mínimo de coesão na obra que mudou a vida dele. Desde Forbidden Memories, muito antes de qualquer anime sequer pensar em Dragão Branco. Kaiba é Kaiba, Dragão Branco não tem mais suporte da toa. Realmente. existir, ele já se demonstrava como um cara que planeja tudo com muita antecedência e gosta de colocar isso nas entrelinhas, sem deixar muito óbvio. Hoje você vai descobrir o que as câmeras da Brasil Paralelo encontraram dentro dos muros das universidades públicas brasileiras. Ative o Pô, não tem nem como assista pular, velho. gratuitamente ao primeiro episódio de Unitopia. Obrigado. Então, voltando para o reino dos duelistas, a batalha final do primeiro grande arco envolvendo os cards foi resolvida com monstros de ritual. Um com o poder absurdamente roubado para a época e que ainda se combina com a mecânica de fusão para piorar tudo, e outro que surge quase que como um milagre para o protagonista, evoluindo o monstro que agora representava a franquia. O Pegasus até comenta que é um paralelo direto com os combates que aconteciam no passado, com feiticeiros fazendo rituais para invocar criaturas das trevas. Ou seja, muito antes do arco final no Egito, o Takahashi já estava plantando a sementinha de como os dois jogos estariam conectados. A própria invocação do Mago do Caos vem com um simbolismo bonito, com o faraó falando que esse é o mago que funde os poderes da luz e das trevas, sendo que a magia foi colocada pelo Yugizinho, pro Pegasus não saber qual era a carta quando lesse a mente do faraó. O mago surgiu da união de luz e trevas, Yugi e Aten, toda a dualidade que é a base essencial de todos os momentos da série. Cara, isso é muito maneiro, cara. Não, coisas assim faziam o Yu-Gi-Oh! Ser mais especial. O anime, porque o card game. Então o ritual era para ter uma importância e significado muito maior para essa história. Esquecido é pouco, né? Mas o domínio da Konami, que fez essa mecânica ser horrível no jogo, tornou completamente inviável esse caminho que o Takahashi poderia ter seguido. Para fazer a mecânica funcionar, a Konami precisou literalmente ir contra o conceito original dela. Necros foi a primeira presença de verdade dos rituais no jogo, trazendo muitos efeitos para compensar o peso morto que é ter o monstro de ritual na sua mão, sem todo o resto para invocar ele. Os Drytons trouxeram uma variação divertida dos rituais, somando os ataques do material para fazer a invocação, só que isso tudo não é Necros fudidos. Que isso, cara? Ah, tá. Você tá puto porque foi no meta do Duel Link. Faz sentido. valorizar ritual. Até banir. Caralho. É se adequar ao metagame, ignorando as coisas específicas que definiam esse tipo de invocação. Uma alternativa que até poderiam ter pensado era transformar os monstros nas próprias magias também, mais ou menos como são os pêndulos. Não seria. Cara, pior que seria interessante, né? Você não precisa de uma magia de ritual. Você usa o monstro ritual, e o monstro ritual invoca ele mesmo. É, legal. Ué, você joga a cada 6 meses, que impressionante. Dessa forma, as duas cartas virariam uma só, e poderiam se manter fiéis ao conceito de alguma forma. Os Megaliths chegaram perto disso até Megalith é legal. Já joguei com. Acho legal.
certo ponto. Cada monstro do arquétipo servia como ritual para invocar a versão seguinte dele, acumulando mais caos se quiser jogar de volta para a ideia do anime. Só que, olha aí mais um indício de que os links são rituais. Na própria carta estão os requisitos para que esse monstro seja invocado. Então você, jogador de Yu-Gi-Oh!, acaba fazendo o roleplay do feiticeiro egípcio e invoca versões mais fortes dos seus monstros. Não à toa tem tanta versão Link de monstros clássicos do jogo, só que agora evoluídos. Um exemplo disso são as minha temática favorita, que é os Elemental Chambers. Todos eles tiveram algum tipo de evolução, até que chegaram nos Links. As Links são as formas mais fortes deles. Por mais que hoje tenha, cada um estão recebendo aí um monstro novo de cada elemento, mas a versão teoricamente mais forte, a versão final deles, que você invoca com uma versão deles mais um outro monstro do mesmo elemento, é uma evolução. Cara, legal, legal. Eu já achava Link interessante. Não vou dizer que é a mais legal de todas. Eu sempre achei Link interessante. Hoje em dia eu acho que dá pra ter um conceito a mais depois desse vídeo. Meu deck de nada de ritual, cara. É a Konami pedindo para você botar todo o seu dinheiro caos em criaturas que precisam de mais força. Então, no final das contas, é até um pouco triste ver que um conceito tão fundamental no anime foi jogado para escanteio simplesmente porque não funcionava com o produto que queriam vender. O anime de Yu-Gi-Oh! E o card game de Yu-Gi-Oh! São quase opostos entre si. Tudo de legal e interessante que um fazia não necessariamente se aplicava ao que acontecia do outro lado. Efeitos que aparecem no anime quase sempre são reescritos na hora de imprimir a carta. Nenhum dos principais decks do anime foram relevantes no metagame. E todo arquétipo bom que ganhava torneio mal dava as caras na versão animada. Até que Vrains chegou para mudar isso, ironicamente trazendo a mais nova forma de invocação, que ao mesmo tempo era mais parecida com a antiga, visualmente e em estilo de jogo. Fora que Vrains foi o melhor marketing animado pro TCG, o monstro as do protagonista pela primeira vez era tão bom que precisou ser banido por um tempo. O Caralho, é foda, hein? Sacrifício Supremo? Por quê? deck de um personagem relevante foi top de torneio mundial. Então, por pior que Vrain seja, eu pessoalmente tenho muito a reclamar, ele tinha Nunca assisti, esse então não posso potencial falar para muito. encerrar de vez a separação entre anime de Yu-Gi-Oh! E card game de Yu-Gi-Oh! Tecnicamente fez, né? Já que quando ele foi a última série animada, ele literalmente acabou com uma das partes do problema. Então não tinha mais o que separar, né? Ah, ele tem um ponto. Negando efeito até eu, né? Porra. É foda. De qualquer forma, o link está no chat. E o link também tá aí no primeiro. É o primeiro link da descrição. Dá uma passada lá no canal de qualquer coisa. Ai, ai.